Santo Espírito de Deus, Pai Celestial, que privilégio, Senhor, que honra poder chegar em Tua presença e ouvir o Senhor, e falar, orar, entregar os problemas, as lutas da vida. É tão lindo, Senhor, o Senhor sempre se oferecendo para nos ajudar, dizendo assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Dizendo também, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas também o Senhor chama e diz: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. O Senhor também diz: aprendei de mim, aprendei. Pois estamos aqui para te ouvir. Senhor, receba estes momentos, esse tempo que nós nos apresentamos ao Senhor de todo o coração, e é a maior honra, o maior privilégio, que o Senhor encontre o nosso coração preparado, receptivo, verdadeiramente preparado para o Senhor. É o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Fale conosco. O Senhor olha para a família. Quando o Senhor chama um, o Senhor já estende o manto para a salvação da família. Cada um precisará ouvir, receber o Senhor, pois sabemos que salvação, a prestação de contas, tudo, Senhor, será individual, pessoal. Mas o Senhor chama um para alcançar toda a família, como está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O Senhor quer restaurar casamentos. O Senhor quer restaurar vidas. O Senhor quer a comunhão familiar. O Senhor não quer que falte nada nessa casa, que a família tenha e desfrute do bem da terra. Mas o Senhor está procurando gente que queira aprender do Senhor. Então fale conosco. Santo Espírito de Deus, Pai, nós pedimos, vai com tua mão forte sobre cada familiar. Vá, Senhor, para livrar, para guardar, para abençoar, mas acima de tudo para salvar. Toma a família no teu altar e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, povo de Deus? Bom, irmãos, enquanto filhos de Deus permanecerem crianças espirituais, vão continuar errando e sofrendo as consequências do seu erro. Pode ser uma pessoa sábia, inteligente, culta, mas as coisas espirituais se discernem pelo Espírito Santo. A exemplo disso, crianças crescem. Mas uma criança pode crescer fisicamente na sua estatura e não ser ensinada e não aprender nada. E na idade adulta e madura, não saber fazer nada. Ou, como se diz aí, não ser ninguém. Então, tem de haver ensinamento. Mas tem de haver um interesse pessoal em querer aprender com quem? Com o nosso Criador. Quem melhor que Deus, que criou o ser humano, para ensinar verdadeiramente qualquer coisa pertinente à vida espiritual, à vida material, a comportamento, tudo, coração, tudo, família. Então, enquanto os filhos de Deus permanecerem crianças espirituais, vão continuar errando e sofrendo as consequências dos seus erros. Vamos iniciar em Gálatas capítulo 4. Carta aos Gálatas, depois da carta das epístolas aos Coríntios, 1ª e 2ª, vem a carta aos Gálatas. No capítulo 4, como sempre faço, irmãos, eu vou dando as paradinhas em alguns versículos, porque é muito importante a gente entender o que Deus está falando. Então, carta aos Gálatas, capítulo 4,
Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Dá uma paradinha? Em todo o tempo em que o herdeiro é menino. Me diga uma coisa, uma criança de 2 anos, que tem um pai rico, tem um irmão de 25, que já está formado, que já vai ao volante, ele pode fazer as mesmas coisas que o irmão dele? Não, porque ele é criança. E é o que o Espírito Santo está fazendo aqui, é comparando crianças espirituais que não crescem espiritualmente e não sabem como agir, como viver como filhos de Deus, que posições tomar ou não tomar em cada momento. Toda pessoa que aceita Jesus precisa se predispor a ouvir e aprender a palavra de Deus para agir nessa terra, para viver nesse mundo como filho, filha de Deus. O que o Espírito Santo está dizendo logo aí, aqui nesse primeiro versículo, é que a criança, por ser criança mesmo, infantil, por ser criança, ela vai, dependendo, fazer o que mandarem, o que disserem. E vai continuar errando. E quando cresce, começa a compreender as coisas. Muita gente traz para a vida em Cristo costumes ainda da sociedade. Tudo bem. Há muitas coisas, por exemplo, cumprimentar as pessoas, um dever, não é? Social, cordialidade. Mas quando a pessoa tem entendimento, a primeira coisa que ela faz é querer a paz de todo mundo. Jesus diz, quando vocês entrarem em uma casa, dizei, paz esteja nesta casa, ou haja paz nesta. O mundo vai entender isso? Não, não vai. Mas olha que cumprimento gostoso. Eu estou usando essa simplicidade para entender o que é uma pessoa que aprende as coisas de Deus e coloca em prática. E outra pessoa que vem com os costumes do mundo e não se interessa em aprender as coisas de Deus. Tá? Não propriamente fixando questão de cumprimento, foi só um pequeno exemplo que dei. Então, enquanto for criança espiritual, vai continuar como se fosse servo. Faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Não tem liberdade de escolha. Não sabe as posições que deve tomar. Santificação. Meu Deus, misericórdia. Versículo 2. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O que o Espírito Santo está dizendo aqui? Porque aqui é uma comparação, irmãos, com a liberdade em Cristo de fazer as escolhas, obedecer a palavra ou continuar escravo do diabo. Escolhas. Ou continuar escravos da lei. No caso, que lei? Era o judaísmo. Por exemplo, a base sólida do cristianismo qual é? Jesus Cristo, o Cordeiro, foi ao sacrifício, substituindo o cordeiro animal. Então, Jesus Cristo é o único Salvador eterno. Então, vamos dizer que um judeu se convertia e continuava oferecendo sacrifício de animais. Ele estava certo ou errado? Erradíssimo. Não havia entendido ainda que só o sacrifício de Jesus salva verdadeiramente, eternamente. E não precisa sacrificar, não precisava sacrificar. Só um exemplo que eu estou dando para vocês disso aqui. E daí abrange outras coisas. Por exemplo, agora falando dos costumes do mundo. São os mais diversos
deuses aos quais as pessoas adoram. Então, muita gente seguia esses costumes sociais ou religiosos. Aí, dia tal faz isso, dia tal faz aquilo. O Espírito Santo vai falar aqui a respeito disso. Assim, também, sendo criança, não sabe que posicionamento tomar, como deve se posicionar. Não sabe desfrutar da herança do Pai. Uma pessoa pode se converter, irmãos, a Cristo, se tornar filho, filha de Deus, que é o dono de tudo. Jesus Cristo é o dono de tudo. Você vê que em Provérbios, a palavra de Deus diz assim: riquezas e honra estão comigo. Tem gente que quer prosperar, é de Jesus, mas não dá atenção a nenhuma palavra. Depois vem o diabo dar-lhe uma rasteira e a pessoa perde aquilo que havia conquistado, diz assim: ué, mas eu não estou entendendo. Aí já ouviu um determinado versículo muito tempo e gravou porque ouviu, mas não prestou nem atenção. Ah, mas não está na Bíblia que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dor? Sim, mas também está escrito que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o Espírito de Deus se afasta, a pessoa sofre queda. Por quê? Porque não aprendeu. Uma pessoa que prospera, mas fala muita besteira, fala como todo mundo fala no mundo, ela não arrisca tudo na vida dela? Sim ou não? Pronto. Já está aí uma porta. Por que não fechou essa porta? Porque não aprendeu, porque é criança, não se interessa. Estamos falando de criancice espiritual, pessoa que não se interessa em crescer o quê? Espiritualmente. Então, é como que entrou no Evangelho, aceitou Jesus, passa 10 anos, mas não chegou aos 10 anos, ainda está com 1 aninho, espiritualmente. Então, continua errando e dando lugar para o diabo. De quem depende o crescimento espiritual? De cada um. Do interesse e da busca. Tudo o Espírito Santo colocou nas Escrituras para nós aprendermos. Eu quero minha vida abençoada. Eu quero ficar no descanso de Deus. Então vamos aprender. Vamos literalmente priorizar, buscar o entendimento e praticar. Colocar em prática. A pessoa aprende a orar, não gosta de orar. A pessoa entende que todos os filhos de Deus são filhos de Deus, são filhos da santidade. Não se santifica. E daí o diabo continua tendo espaço. Então atenta bem comigo, atenta bem. Agora olha só. Então no versículo 6, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. O Espírito Santo foi enviado por Jesus, irmãos, para morar dentro do nosso coração, foi só para estar sobre. Quando uma pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo vem sobre. No Antigo Testamento era assim. O Espírito de Deus repousava sobre o rei, o profeta e o sacerdote. Foi Jesus quem enviou o Espírito Santo para morar dentro do cristão. E quem se interessa em conhecer o Espírito Santo? Se faz um estudo sobre o Espírito Santo, tem gente que não se importa, ou seja, não prioriza. Aí o versículo 8, 7. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Por Cristo. Bom, então agora não é mais servo. Por quê? Porque já tem entendimento, que aceitou Jesus e entendeu que se tornou filho, filha de Deus. Filho. Aqui nessa terra, está vivendo na terra. Está vivendo na terra. Poucos cristãos, irmãos, atentam para a autoridade espiritual que Jesus dá aos filhos de Deus. Exemplo disso, quando Jesus diz assim, eis que vos dou poder para pisardes em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. Então vamos a um exemplo.
Uma mulher se converte, o casamento está um fracasso, à beira da destruição. Ela começa a entender que ela é uma autoridade espiritual, que quem destrói é Satanás com seus demônios. Ela começa a entender. Ela então não fica brigando, contendendo com o marido, ou procurando saber quem é a outra, para ir lá, igual uma senhora que, pouquinho tempo na nossa igreja, já era evangélica, já era de Jesus. Pastora, fiz tudo errado. Eu falei, o que foi? Cerca de uns 2 meses na igreja, fiz tudo errado. Eu falei, o que a senhora fez? Fui lá na casa da outra. Que outra? Aí ela falou que era a mulher que estava com o marido dela. E ele não tinha saído de casa ainda. Não tinha saído. Aí ela disse assim, mas eu fui lá. Ela falou, eu não prestei atenção, né? Só falo para a gente não fazer isso. Eu já escutei isso. Eu fui lá, soltei os cachorros em cima dela. Aí eu falei, senhora, além da senhora ir, a senhora foi lutar contra a carne e sangue, que a palavra diz, não, luta contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade. O diabo é perverso. Ele quer fazer a senhora sofrer, quer destruir sua família. Aí eu falei assim, e para completar, a senhora disse que o quê? Soltei os cachorros em cima dela. Eu pensei que a senhora tinha Jesus no coração, a senhora tem um canil. Soltei os cachorros em cima dela, desse jeito. Lá na Clarimundo. Soltei os cachorros em cima dela. Eu falei, irmã, a senhora se rebaixou. O diabo ficou gargalhando da senhora. Só vai desculpar, Satanás riu da sua cara, ele gargalhou. Sabe por quê? Porque Deus não luta contra a carne e sangue, luta contra Satanás. Corta o fio. Tem gente que vira marionete, meu irmão. É uma paixão, é um ódio, é uma raiva. Tem que cortar, meu irmão. Como? Com a autoridade que Jesus dá. Mas é criança, não aprende nada. No dia que vai se ensinar, quarta-feira, escola bíblica, não aparece nos cultos. Aí, durante a semana, às vezes, pega um pedacinho de um culto. Tem gente, irmãos, que precisa despertar o temor a Deus. Tem gente que é useiro e vezeiro, todo domingo. O culto começa no horário X, a pessoa chega 2, 3 X depois. Está nem aí para isso. Que é isso, irmão? A pessoa tem que ter compromisso na sua vida espiritual, compromisso com Deus. É simples, não tem nada de... As coisas de Deus são simples para quem abre o coração e é simples. Então você vê, eu te dei um exemplo de uma pessoa, essa senhora disse para mim, pastor, eu falei, a senhora já... Isso antes. A senhora é de Jesus? Sou nascida em berço evangélico. Tá bom. Aprendeu o quê? Nada. Não aprendeu nada. Então, espiritualmente, ela cresceu? Não, ela não passa de um bebê que faz tudo errado, uma criança que faz tudo errado. Eu não digo nem que é bebê, uma criança que faz tudo errado. Então, observa comigo. Vai aqui. Então, no versículo 7, vamos repetir aqui o 7. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Agora vamos a outro exemplo. Um pai tem 2 filhos, e um filho é um pródigo na vida, gosta de rua, gosta de se embriagar, encher a cara, de vez em quando está envolvido em brigas. E o outro filho é estudioso, dedicado, gosta de estar junto, de ouvir o pai, gosta de ouvir o pai. Aí o pai vai fazer uma viagem de meses e tem que entregar a empresa na mão de um filho. Ele não quer entregar na mão de empregado ou de um conhecido. Qual é o filho a quem ele vai entregar a empresa? É lógico, aquele que apresenta um comportamento sóbrio, que pensa na vida. Sim ou não? Pois é, irmãos, a vida é Cristo. A vida é Cristo. E Jesus, a palavra, é Deus. Por isso que Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Ele não diz propriamente que nós temos. Ele disse ao povo de Corinto, depois que ele ensinou muito. Ele disse, nós temos a mente de Cristo. Ou seja, vocês já sabem o que devem pensar, como devem agir. Amém, igreja? Cadê o amém bonito? Amém. Oh, o amém não sai, não? É porque vocês não tomaram café ainda? Então, vamos lá. Então, volta comigo, tá? No versículo de número 6 e o 7, vai. É muito importante isso.
E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Querido Pai, meu Pai, papai. Assim que já não és mais servo, mas filho. Dá uma paradinha, vocês estão vendo? O servo não tem que fazer o que mandam? O filho não faz escolhas, porque é maduro. E o bom filho faz escolhas certas. Ele escolhe sempre ouvir o pai. Ele escolhe aprender. Ele escolhe literalmente, irmãos, obedecer. Ele escolhe a dignidade. Ele escolhe a santidade. E aí vai. Então, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Irmãos, por Cristo. Tem gente que se converte, não dá atenção nenhuma à palavra. Quem recebeu tudo para trazer aqui ao mundo, aos filhos de Deus, foi Jesus. E Ele é a palavra. Quando você aprende um direito seu nas Escrituras, é testamento de Deus, literalmente, é de Jesus que você recebe a bênção. E a bênção que Jesus dá, Ele fica junto para guardar, se você mantiver, né, as confissões na palavra. Se você, né, se desvinculou dos costumes sociais que vão contra a palavra de Deus. Por exemplo, esta semana, eu falei com uma pessoa de Jesus assim: por que você tem tanto nome de outros deuses na sua boca se você já saiu disso? Só um exemplo. Ué, não pode? Eu falei: pode, a boca na sua. Claro que pode, tanto que você fala. Agora, se você quiser ser orientado por Jesus, se você quiser aprender na palavra, eu mostro para você. E Jesus, a palavra, vai falar com você. Aí a pessoa sai e diz assim: a pastora me corrigiu. Caramba, eu não apontei na palavra? Quem é a palavra? Então, quem está corrigindo? Então, eu vou te dar um exemplo disso, tá? Do caso dessa semana. Marca aqui e vai comigo em Êxodo, capítulo 23. Vai comigo em Êxodo. Só para te provar que Jesus ensina tudo. Êxodo, capítulo 23, versículo 13. Êxodo, capítulo 23, versículo 13. Quem lê comigo? Bem devagarinho, pessoal, peraí, a gente está fazendo um estudo. E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos. E do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa. Não, porque eu trabalhei com fulano, com fulana. Não, porque eu adorava a imagem de fulano, a imagem do fulano. Aí eu digo assim: esquece isso. Não, pastor, mas é o meu histórico, mas Deus não quer esses nomes na sua boca. Aí a pessoa logo pensa, sabe o que ela pensa? Lá vem a pastora. Aí eu digo assim: você quer aprender de Jesus? Se eu ver a pessoa de coração aberto, se eu vi que a pessoa está de coração aberto, eu digo: então vamos ler aqui. De preferência eu peço que leia na Bíblia dela. Para dizer assim: não, está na palavra, Deus falou comigo. Por que as pessoas não fazem isso? Não dizem assim: Deus falou comigo. Não dizem: a pastora falou, o pastor falou. Mas nós não apontamos na Bíblia. Então é Deus que está, é o Pai que está ensinando os filhos. É o Pai Celestial ensinando. Ele ensina tudo, Ele tem tudo para te dar. Olha bem, olha que coisa interessante. Eu estou falando porque eu usei esse versículo esta semana. Porque me incomodou quando eu ouvi pessoa, um prazer de falar do que passou, que serviu a fulano. Eu digo: meu Deus, para que isso? Então não sepultou a sua velha criatura. Mas se a pessoa vai dar testemunho, mas ela precisa falar nomes que não estão na Bíblia. Tem o espírito da enfermidade. Tem o espírito da morte. Tem o espírito da epilepsia. Tem o espírito dos vícios. E especificamente das drogas, de tudo. Tem o espírito de prostituição. Tem o espírito da miséria. Mas a pessoa ainda não quis aprender de Jesus, então ela ainda usa coisa que não tem nada a ver com filhos de Deus.
Deus é teu pai. Ele quer ensinar. Ele está dizendo, olha só, olha que coisa interessante. E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos. E do nome de outros deuses nem vos lembreis. Deus está dizendo, esquece isso. Olha bem, nem vos. Tem gente que fala tanto isso dentro de casa, irmãos, que fica falando, não, porque era fulano, agora sou de Jesus. Mas tem gente que não fala o nome de Jesus. Tem gente que nem fala o nome de Jesus, fala tantos nomes. Por exemplo, fala de doença o tempo todinho. O que ela está fazendo? Alimentando espírito de enfermidade. Mas de Jesus não fala. Não, Jesus já levou. Irmãos, pelo amor de Deus, não é pecado ir ao médico. Pecado é dar lugar para o diabo. Agora a pessoa fica falando da doença o tempo todinho e não fala da palavra, não usa nem o nome de Jesus. Ó, esse mal veio, mas ele vai ter que sair, não me pertence, porque Jesus fez o sacrifício por mim. Ou simplesmente assim, em nome de Jesus vai sair. Está usando a autoridade e o nome de Jesus, que é o poder, mas não faz. Tem gente que não aprende. Por que não aprende? Porque não se interessa. Aí continua sofrendo. Por quê? Porque não cresceu espiritualmente. Eu ouço, irmãos, isso é de pasmar. Deus está dizendo, nem se lembre disso. Então, Deus não quer na boca dos seus filhos. Ele não quer. Então, se a pessoa diz assim, não, olha só, a doença veio, mas ela vai ter que sair em nome de Jesus. Não, porque sabe, o fulano que me botava assim, que fazia assim, você esquece isso. Do nome de outros deuses, nem vos lembreis. Agora, olha o que vem depois. Nem se ouça. E as pessoas que falam com a maior naturalidade e ainda festejam. Que isso, pastora? Volta lá comigo, lá em Gálatas, vai. Vão entender. Agora, olha só. Versículo de número 8 e o 9. O 8 complementa o que acabamos de ler em Êxodo. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Quantos de vocês já leram no Apocalipse, já leram na palavra que o diabo engana o mundo inteirinho? Quem já leu isso? Mas não pode enganar os filhos de Deus que se interessarem em ouvir o Pai. Naquilo que aprendem, não vão errar mais. Por que o médico fez uma faculdade de medicina e de repente fez especialização? Porque naquilo ele tem que entender bem, se possível, tudo pertinente à profissão dele. Amém, Jesus? Pois tem filhos de Deus que ainda não aprenderam do Pai a forma de viver como filhos de Deus para assumirem, então, a herança. Mas a bênção não vem, irmãos, porque a pessoa está muito dividida no comportamento, na fala, na crença. Olha só, versículo 8. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Olha aí, tem cristão, irmãos, que determinados dias do calendário seguem o mesmo curso. E aí, pastor, aí eu volto em Êxodo 23. Marca aqui, vai comigo. Êxodo 23. Só que agora no segundo versículo. Um pedacinho, temos um culto na internet com esse título. Leia comigo. Não seguirás a multidão. Olha para o teu irmão e diga, não siga a multidão. Mas pastora, todo mundo vai para o trabalho, está todo mundo indo para o trem. Não é essa a multidão. Não é essa a multidão. E aí? Aliás, Jesus quer te dar um carrinho bom. Estou te abençoando. Eu vou te mostrar na palavra. Olha bem. Voltando a Gálatas 4, 10. Olha o que diz aqui, vai comigo. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós
que haja eu trabalhado em vão. Ou seja, a pessoa se converte, continua idólatra. Pessoas se convertem, continua com os nomes daqueles deuses aos quais serviu na boca. A pessoa se converte, continua falando de doença o tempo todo. A pessoa se converte, continua falando que a vida dela não tem jeito. A pessoa se converte, fala mais de miséria do que da bênção de Deus. Tem gente que se converte, irmãos, e fala mais de morte do que de vida. Tem gente que se converte, alimenta a tristeza e não cultiva a alegria. Então vai comigo, diga: alegria tem de ser cultivada. Diga: a alegria precisa ser cultivada. Meu irmão, criança é muito engraçado. Tem criança que leva um tombo, não deu um raladinho no joelho, não deu um raladinho de uma unha assim, de um fio, berra que só misericórdia. Aí a mãe e o pai corre, pega, meu Deus, o que houve? Deu mau jeito, está com dor. Daqui a pouco está rindo, está correndo, mas fez o estardalhaço, que misericórdia. Tem cristão, quando vem um problema, irmão, fica tão perdido que não sabe o que fazer e berra: meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Aí telefona para 50 cristãos para pedir oração, passa zap para 200, liga para 10 igrejas. O que é isso? É criança. É criança. É criança. Você vê o comportamento do Jairo, irmãos. Jairo era príncipe de uma sinagoga, príncipe dos judeus, vai prestando atenção. Tinha a lei mosaica, não conhecia o poder de nosso Senhor Jesus Cristo de perto. Quando ele recebeu a notícia de que a menina estava morta, ele não esboçou um sinal. Jesus ouviu primeiro, deu atenção, virou para ele e disse: não temas, crê somente. Ele atendeu na hora. Não temas, crê. Ele não saiu de perto de Jesus. É uma coisa impressionante, parecia que ele entendia assim: eu estou diante do autor da vida, eu estou diante de quem tem a chave de tudo, de vida e de morte. Eu estou diante de quem pode. Parece que ele entendia isso, porque, olha bem, marca aqui de novo, vai comigo lá, marca aqui. Esse estudo tá bom, não? Gostoso, né? É muito bom ouvir Jesus, irmãos. Mas vai comigo. Marcos, deixa marcadinho aqui, capítulo 5, Mateus, Marcos, capítulo 5, versículo 35 e 36. Olha só, versículo 35. O Jairo está juntinho de Jesus e uma multidão. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? Jesus, tendo ouvido essas palavras, diga: Jesus ouviu, disse ao principal da sinagoga. O que Jesus disse? E depois do desenrolar do restante desse fato, o Jairo levou ou não levou Jesus na casa dele? E o Jairo não dá uma palavra, ele só leva Jesus para casa. Ele só levou Jesus para casa. Leva Jesus para casa. E quando você ficar falando de doença, enfermidade o tempo todo, você pode fazer um monte de oração para ser curado. Não vai ser curado, porque o peso das confissões em cima da enfermidade está muito maior do que a fé para ser curado, porque não tem palavras de poder e de cura. Agora bonito isso aqui, né? Jesus ressuscitou a filha do Jairo. Mas o que Jesus falou para o Jairo mesmo? Você já parou para pensar nisso? Na hora da má notícia, não ter medo? É muita gente falha nisso, tá, irmãos? E aí Jesus não tem condição de operar. Crê somente. A vida espiritual precisa de tempo, de esforço, de trabalho. Como precisa de meditação, muita meditação e oração. Senhor, me ensina, me ajuda a gravar, não deixa eu cair no erro. Senhor, corrige meus erros, porque às vezes a pessoa não enxerga, irmãos. Por exemplo, às vezes eu vou corrigir uma pessoa de idade avançada, eu tenho que ir com muito jeito.
Eu digo, para chegar e dizer assim, a senhora fala demais de doença, a pessoa não vai querer mais ouvir. Aí a gente ensina a palavra, ou o poder do nome de Jesus, assim. Quando a senhora vir e vê que a coisa está séria, fala assim, Jesus. Ou diz assim, Jesus já levou. Aí fala isso. Aí a pessoa começa a se ligar. Mas tem gente que não aceita a correção, não, irmãos. Por que os cristãos falam tanto de problemas, irmãos? Por que se fixam tanto naquilo que o olho físico vê? Um dia, há pouco tempo atrás, irmãos, uma mocinha virou para mim e falou assim, pastor, eu vou procurar outra igreja. Eu falei, você não está satisfeita aqui? Não, pastor, eu entendi a palavra aqui, que maravilha. Mas não tem rapaz bonito aqui para casar? Falei, quer dizer que a moça entendeu a palavra e veio aqui só para procurar rapaz para casar? Então ela ficou o tempo todo olhando para os rapazes. Quer dizer que Deus não tem como dizer não temas, crê somente. Deus não tem como dizer não temas. Não temas que não ficarás solteirona. Ela precisava ouvir dessa forma, senão ela não vai crer. E Deus não sabe fazer. E é tão engraçado, irmãos. Não, sinceramente, tem gente que só misericórdia de Deus. Você vê que absurdo. Você pensou, e Deus não é Deus. Deixa Deus ser Deus na tua vida, caramba. Agora vai lá, se tranca lá no quarto e vai orar, mas vai orar com fé. Vai fazer uma oração séria. E fica ali diante de Deus. Vai dizer o que quer. Agora, não tem fé nenhuma para pedir. Uma hora pede, outra hora está desesperado. Está tudo errado. Não quer aprender. Não temas, crê somente. Agora, se não orar, como é que Deus vai trazer? Voltando lá em Gálatas. Então, só para patentear essa parte de Paulo, irmãos, que a carta de Paulo é muito forte. O versículo 11, então, o Paulo disse assim, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Ou seja, o Paulo esteve ensinando, mas as pessoas não quiseram aprender. Paulo esteve ensinando, as pessoas não quiseram aprender. Isso é uma realidade, irmãos. Quando você vê a igreja, se prepare primeiro, não. Senhor, prepara-me agora, irmãos. Tem gente que veste a carapuça de tudo. Caramba, misericórdia. Eu fui falar aqui, ó, tem moça que quer casar, não sabe fazer um arroz sequer, não sabe fazer uma comida. Caramba, a moça me mandou um zap mal criado. Falou comigo porque eu não sei fazer comida. Eu digo, eu sei lá da tua vida, gato. Ô moça, eu sei da tua vida. Por isso, não me convide, eu não vou na casa de ninguém mesmo. E não gosto de ouvir coisas antes do culto, não. Que depois é assim, tá falando comigo. Isso é absurdo. Mas sabe o que é isso? Criancice espiritual. Não cresce, e aí? Não entende nada. O bolo é um todo, a festa está cheia, é um pedaço para cada um. Mas tem gente que quer comer o bolo inteiro. Crescimento espiritual depende de esforço, de busca, de disposição e de tempo. Crescimento espiritual precisa de esforço, de busca, de atenção, de tempo, de desejo de crescer. Então, uma criança, ela pode crescer fisicamente e ser uma pessoa adulta e não saber nada. É muito triste, irmãos, mas é comum. Às vezes a gente pensa, pastor, estou desesperado, eu não tenho uma renda, eu não tenho... E tal. Eu digo, qual é a sua profissão? Não tenho. Mas você não sabe fazer nada? Não. Então vamos orar a Deus para Deus te dar uma direção. Porque Ele vai te inspirar. E aí tem vergonha de vender água na água gelada na praia. Aí tem vergonha de voltar a estudar, ou de começar a estudar. Um dia desse eu falei com uma pessoa, vem cá, o Rio de Janeiro, um clima quente desse, por que você não vai fazer um curso de refrigeração? Você não sei fazer nada, não sabe porque não quer. Vamos em frente? Então vamos lá. Bom, irmãos, Samuel, o profeta Samuel da Bíblia, a sua mãe, antes de engravidar dele, era estéril.
Sofreu muito, muito por conta da esterilidade. Era muito atacada. E ela então sofreu muito mais do que qualquer mulher estéril, porque além dela ter aquele desejo ardente de ser mãe, e de, no meio judaico, uma esposa, uma mulher que não desse filho ao marido, era estigmatizada, atacada. O marido dela tinha outra. Mas ela não quis destruir o casamento, ela queria filhos. E aí? Então ela foi orar. É muito lindo isso. E é interessante que na oração que ela faz, ela ainda é estéril, mas já está consagrando o filho para servir a Deus. Vai comigo lá em 1 Samuel. Você vai entender já já isso aqui com crescimento espiritual. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, no versículo 11, a oração de Ana. Versículo 11. Então, no 10 ela orou, o versículo 10 diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então ela orou. Aí o 11, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e a tua serva deres um filho varão, ela orou, pediu, ainda pediu menino, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Isso aqui era um voto que se fazia no Antigo Testamento, é o voto do Nazireu, de que não se cortaria o cabelo. Foi o caso de Sansão. Mas olha só, no Novo Testamento não tem isso, tá? Tem gente que faz, mas sinceramente não tem valor, né? Para Deus não. Eu vou fazer como sacrifício, é a criança que paga o preço. E se a criança não quiser o cabelo grande? Tem criança que gosta, tem criança que não gosta. Mas vamos em frente. O voto que ela fez foi de consagrar o filho a Deus e entregar na mão de Deus, certo? Capítulo 3 agora, 3. Capítulo 3. E o jovem Samuel, aqui mesmo, 1 Samuel 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Dá uma paradinha. Olha, irmãos, nem sonhando uma Bíblia. Não tinha um programa de televisão que falasse de Jesus. Internet, havia internet? E rarissimamente Deus falava com alguém. Ele falava com o profeta, com o rei, normalmente através do profeta. O Davi teve contato com Deus de uma forma esplêndida. O sacerdote. Mas aqui no caso, o sacerdote oferecia sacrifício. Não havia como ter uma comunhão, uma intimidade com Deus. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam a escurecer, que não podia ver, estava velhinho. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi-se e deitou. Dá uma paradinha. Ele ouviu uma voz. Samuel, ele correu até o Eli. Ele estava dormindo, o Eli, o sacerdote, também estava dormindo. Ele pensou que o sacerdote Eli o chamou. Sacerdote de carne e sangue. Ele correu. Eis-me aqui. Coisa linda, né? Que prontidão, né? Um menino. Ele correu, eis-me aqui. Aí o Eli ficou assim: não te chamei. Você viu lá no capítulo 1, que a palavra do Senhor não era manifesta. As pessoas não conheciam a palavra de Deus. Irmãos, no dia do juízo eu não sei o que vai ser com muitos cristãos que não dão atenção nenhuma à palavra que já tem escrita. Nós temos uma Bíblia prontinha. Tem gente que não dá valor. Olha bem. Então o Samuel correu até o Eli. O Eli disse: não te chamei, volta a deitar. Ele foi e deitou-se. Versículo 6.
E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Dá uma paradinha. O Eli está velhinho, você viu, está quase completamente cego, muito velhinho. E o Eli está dizendo para ele: não te chamei, vai deitar, menino. Vai deitar, menino. Mas ele ouviu chamar o nome dele. Deus estava chamando ele, mas o Samuel, mas ele não conhecia ainda a palavra de Deus, a voz da palavra. Que isso, pastora? Vai comigo. Versículo 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a... Está vendo, irmãos? O que é ser criança sem a palavra? Está aqui. Samuel não é uma criança? É. Mas ele ainda não tinha tido um contato com a palavra. Ele ainda não sabia que Deus o chamaria pelo nome. Em Isaías diz assim: chamei-te pelo teu nome. Tem gente que não crê. A palavra fala do livro da vida em Apocalipse. Tem gente que não crê. Estou falando de gente de Deus, de Jesus. Por quê? Porque não tem a palavra, porque não dá atenção, irmãos. Tem gente que não assume autoridade espiritual para desfazer obras de demônios. Tem evangelho que tem medo de macumba. Se souber que fizeram uma mandinga lá em cima dele, oh meu Deus, oh meu Deus. Se souber que foi um boneco de voodoo, se desmancha. Pastora, pelo amor de Deus, fez uma oração forte, muito forte, que fizeram assim, botaram na esquina da minha casa. Pastor, eu sei que é para mim. Eu digo, e os anjos de Deus ao teu redor? É porque você não vê. Sabe que você não vê? É porque você não vê na palavra. É a palavra que te mostra. E eu pergunto assim: escuta, você habita onde? Na rua tal? Não. Pensei que você habitasse no esconderijo do Altíssimo. Eu não quero o teu endereço. Eu pensei que você habitasse no esconderijo do Altíssimo. Teu endereço tem no cadastro de membro. Vai comigo, gente. Não terminou, não. Eu vou repetir o versículo. Vai comigo. Porém, quem vai? Vai comigo. Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra. Irmãos, povo de Deus, quando é que a palavra de Deus se manifesta a alguém? Quando ela ouve com o coração preparado e aberto. Aí quem fala a palavra explicando? Quem é que fala ao teu coração? O Espírito Santo. Aí começa a entender. Eu falei para aquela senhora: por que você foi na porta da casa da mulher que está envolvida com seu marido? Não, pastor, eu estava que eu não aguentava mais. Fui lá e soltei os cachorros em cima dela. Cachorros no coração. Vai comigo. A senhora devia estar orando por ela para Deus abrir os olhos dela. Vai comigo. Versículo de número 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou, foi-se a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar. E há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque teu servo ouve. Glória a Deus. Mas o Eli não teve que ensinar? O Eli teve que ensinar. A pessoa se converte, não sabe que o nome dela está no livro da vida. A pessoa se converte, não sabe nem por que se batizou. Eu vou contar uma para vocês, hein? Essa eu tenho que contar. Uma senhora me procurou há muitos anos atrás. Uma senhora veio e disse: pastora, eu só vim tirar uma dúvida com a senhora. Eu assisto os seus cultos. E eu falei: uma mulher, pastora, bom, como pastora ela deve saber me responder. Agora, como mulher, eu acho que eu vou ficar mais à vontade. Por quê? Pastor, eu não vim falar mal do meu pastor, não, de jeito nenhum. Eu falei: nem eu iria ouvir, porque maldizente não entra no céu. Ela disse: não, pastor. O que acontece é o seguinte:
eu quero me batizar, e o meu pastor disse que eu já sou batizada. Eu falei, como é que foi isso? Como é que é isso? Ela disse, eu servia muitos espíritos, mas trabalhava mesmo, servia muitos espíritos. E aí, a minha irmã se tornou evangélica. E a minha irmã, a igreja dela, era no quarteirão seguinte da rua, do endereço dela. E nós sempre fomos muito, muito amigas. E eu continuei sendo amiga da minha irmã e ela minha amiga. Aí, dia de domingo, a gente toma um chá junto, um café junto. Só que tem domingo que, dependendo da hora, ela está na igreja dela. E já estava tarde, fui lá na casa dela, virei para o meu cunhado, falei, cadê fulano? Aí ele disse, está na igreja. Aí ela falou, até agora? Ele falou, hoje tem uma programação lá especial, tem um negócio lá, vai escutando. Aí ela disse assim, então eu vou lá e vou esperar ela. Aí foi. Aí ela disse assim, eu olhei, eu vi uma fila tão grande, entrava por um lugar e não saía, eu não via onde saía. Eu pensei assim, puxa vida, uma fila tão grande numa igreja deve estar dando coisa boa. Por que o povo gosta tanto de fila, né, moça? Sim ou não? Ela disse, eu pensei assim, uma fila tão grande, deve estar dando alguma coisa nessa fila. Vou entrar na fila. Ela disse, quando chegou lá atrás, me jogaram numa piscina. Ela falou, peraí, eu não vim para tomar banho. Ela nem sabia nada. Aí disseram para ela assim, a senhora está batizada. Isso aconteceu, irmãos, se não fosse comigo, eu não acreditaria. Mas eu vi uma senhora séria, uma pessoa idônea. Ela disse, pastor, me jogaram na piscina, disseram que eu estava batizada. Só que eu ainda servia a muitos espíritos. Eu falei, mas peraí, a minha irmã é crente, eu não sou não. Ainda falou, eu sou do fulano, eu sou assim. A senhora está batizada. Pastor, não me deram nada. Não, eu fui para cá. Ela falou, eu fiquei com tanta raiva porque eu saí toda molhada. Irmão, se ela não me contasse, seria difícil acreditar nisso. Irmãos, quando quitanda vira igreja, boteco vira igreja, bar... Mas aí vai escutando. Pastora, a senhora não tem noção. 1 ano depois, eu caí num sofrimento tão grande na minha família, mas tão grande, que a minha irmã me ofereceu ajuda e falou, minha irmã, está na hora de você conhecer Jesus. Ele pode te tirar disso. Pastora, naquele desespero, a minha irmã orou por mim. Pastora, me senti tão bem. Comecei a frequentar a igreja. Tá bom. Só que eu moro longe. E aí eu comecei a frequentar. Isso foi 1 ano depois do tal, aspas, batismo. Ela disse, aí eu fui para uma igreja perto da minha casa, conversei com o pastor e falei, pastor, eu era assim, 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 disso e disso, aconteceu assim, 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 minha irmã orou por mim, orou comigo, e Jesus operou, então eu aceitei Jesus, só que eu não sou batizada. Aconteceu até um fato, olha só como é que são as coisas. E ela como que, do nada, aconteceu até um fato assim, antes de eu aceitar Jesus. Me jogaram numa piscina e disseram que eu estava batizada. Só que eu não me sinto batizada. Aí o pastor disse, a senhora está batizada. Não foi numa igreja? Foi. Evangélica? Sim. Então a senhora está batizada. Eu não posso passar por cima da Bíblia. É um batismo só. Mas pastor, eu não era nem de Jesus, não tinha nem aceitado Jesus. Eu ainda fiquei servindo a muitos espíritos durante 1 ano. A senhora está batizada. Não posso lhe batizar. Pastora, desde lá eu estou angustiada. Eu choro. Eu quero me batizar. Pastor, eu estou batizada. Eu disse, eu vou provar a senhora que não. Ai, meu Deus, então eu estou certo. Falei, por favor, não estou indo contra o seu pastor, mas eu vou lhe mostrar na Bíblia. No Evangelho de Marcos diz assim, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado. O batismo tem que vir depois de crer em Jesus, não antes. E a senhora foi jogada na água antes de aceitar Jesus. A senhora ouvia a palavra, pastora,
É que eu e minha irmã sempre fomos muito amigas. Senão, quando ela começava a falar, eu dizia, para e me respeita. Eu falei, essa não tá. E aí eu mostrei outra coisa. Eu mostrei Marcos e mostrei Mateus no capítulo 28. Lá no finalzinho, Jesus diz assim, ide, ensinai todas as nações. Ensinai. Ou seja, tem que aprender de Jesus. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo tem que vir depois de ouvir os ensinamentos, saber quem é Jesus, por que aceitar Jesus. Porque Ele é o Salvador, derramou o sangue para lavar pecados. Ele é o Filho de Deus que veio do céu trazendo salvação. Eu não sabia nada, nunca tinha ouvido, nem queria ouvir. E aí, um ano depois, ela se converteu. Só que o pastor disse que ela estava batizada. E aí, bom, aí ela passou para a gente, foi batizada, obviamente que ela não era batizada. É incrível, né? Irmão, se não fosse essa mesma senhora me contando, eu digo a vocês, seria difícil. Bom, por que o Samuel, irmãos, ele ia correndo até o Eli quando ele ouvia a chamada? Porque ele ainda era uma criança. Ele precisou ser ensinado. Então, vai comigo agora ver Paulo e Timóteo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, vai comigo. No capítulo 1, no versículo 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo. A gente está terminando o nosso estudo de hoje. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, diz assim. O apóstolo Paulo mandou um recado para Timóteo. Aí no versículo 4, eu vou pegar o 4 para pegar contexto. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. Olha só o Espírito Santo aqui usando Paulo. Paulo está falando o nome da avó do Timóteo, e a mãe, a avó Lóide e a mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Então Timóteo, desde menino, era o quê? Um menino de fé. Olha só, vou repetir os 5, vamos juntos? Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Então ele aprendeu com a avó e com a mãe a ser um menino de fé. Tá vendo coisa linda? Então, ele começou a ouvir a palavra cedo, menino ainda. Então, ele foi crescendo fisicamente, mas foi crescendo servindo a Deus, espiritualmente. Agora, aqui, 2 Timóteo ainda, capítulo 3, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Quem vai comigo? E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Timóteo, desde que você era menininho, você já conhece a palavra de Deus. Está vendo por que tem que ser ensinado às crianças, irmãos? Tem a forma, mas tem que ensinar. As crianças têm que ser trazidas à igreja. As crianças têm que participar de estudo de escola bíblica. Tem recreação, tem uma forma divertida de aprender. E agora, terminou aqui? Não, irmãos, porque agora eu vou mostrar Paulo. Agora o desfecho é maravilhoso. Você vai ver o que Paulo diz a respeito dele mesmo, quando ele teve assim uma corda. Olha bem, Paulo foi fantástico, né, irmãos? Era Saulo. Se converteu a Jesus Cristo. Aí você vai em 1 Coríntios, capítulo 13, volta. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Vamos direto no versículo. Capítulo 13, versículo 11. Vai comigo. Quando... Só um minuto, por favor. Que eu levei vocês. Vai comigo. Isso. Capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino.
Irmãos, tem gente adulta na idade, no tamanho físico, mas que age como bebê espiritual depois de 10, 20 anos no Evangelho. Entristece o Espírito Santo que não pode agir na vida dessa pessoa. Dá lugar ao diabo, como ele gosta de bebês espirituais. Porque criança é fácil, né? Mexer com criança. Você quer ver uma coisa engraçada? Você imagina uma criança que está brincando e de repente vai para o quintal e choveu. E tem terra. Cai na lama, está jogando bola. Aí a mãe chega: menino, você está todo sujo, vem tomar banho. Deixa brincar, mamãe. Está numa alegria? Está se importando porque está sujo? Não, porque está brincando, né? Tem gente que pensa, irmãos, que a vida é só diversão. É tanto passeio, é tanta distração, que de repente continua pecando em algumas coisas, ou em alguma coisa, ou em muitas coisas, porque não cresceu espiritualmente. Eu vou te dar um exemplo. Todo cristão que é guiado por sentimentos, ele acaba caindo em laço, em cilada. Ou de paixão, ou de ódio, de raiva. Numa briga, numa contenda. E aí? Por que a criança? Porque se fosse adulto maduro, saberia quem está por trás da provocação. O diabo provoca para tirar o cristão do sério, para fazer ele cair, se enlamear no pecado, para ele falar besteira. Bom, acho que para completar, Paulo que está dizendo isso, ele está falando dele mesmo. Quando eu era menino, falava como menino. Tem gente que você quer ensinar a palavra. Não, pastor, mas eu estou falando que é verdade. Está falando da doença o tempo todo. Você diz, vamos falar de cura. Pastor, eu estou falando a verdade. Está falando como criança, espiritual. Igual a moça que foi lá na porta da mulher que estava de casa com o marido dela e disse que soltou os cachorros. Então ela tem um canil dentro do peito. Quando eu era menino, falava como menino. Ó, irmão, vocês pensam que o diabo não gostou disso que essa moça fez? Os demônios aplaudiram. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem. E as celebrações, e as datas, e as festas? Diga obrigado, Jesus.